Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1 que foi. Peraí, nem me arrumei. Não entra convidado agora, não. Tá bom. É que, cara, graças a Deus, assim, crédito tá bom na praça, aí me mandam sempre aqui e-mail. Faça aqui com o seu crédito com a gente, cartão de crédito novo. Então sempre falando, mas eu acho que essa não é a solução pra minha vida, sabia? Ter mais cartão de crédito. Não, né? Não, a solução pra ti é entender o mercado de investimentos. E pra isso, eu tenho uma indicação. Por favor, faça. Dynasty Global BR é o arroba deles nas redes sociais, o arroba da Dynasty Global Investment, que é a parceira do 2 em 1 e que está linkada aqui para você, ouvinte ou espectador, que tá o link na tela também, se você está nos vendo em vídeo, a Dynasty vai ajudar você a conhecer o mercado de investimentos. Sim, eu sei por quê. Ótima recomendação. Tá. Eu já conhecia a Dynasty, mas eu não tinha me atentado a isso. Ok. A Dynasty, ela combina o melhor do mercado da criptomoeda, certo, com o mercado real estate. Com a segurança do mercado imobiliário, que é muito Exatamente. mais do que somente o real estate, que é uma palavra bastante bonita, mas é um mercado que traz segurança para a moeda e para você, investidor, que é um investidor jovem, não sabe exatamente ainda onde está pisando. A Dynasty vai ajudar você a conhecer e tomar as medidas certas e seguras para a sua vida financeira. Tá vendo? Então, muito melhor do que eu ficar aceitando essas propostas de crédito, de aumentar meu crédito, cartão de crédito. Na verdade, eu tenho que me preocupar em fazer uma renda para o futuro, pensando no futuro. Espetacular. Ouça o que a Dynasty tem a dizer, o que eu digo agora, e linkzinho aqui no post, como eu falei, vai lá atrás, tem podcast da Dynasty, tem Instagram, tem redes sociais como um todo, e ouça o nosso episódio de hoje, assista o nosso convidado de hoje, que vai chegar assim que tu botar tua roupa. Eu vou me vestir por rapidinho. favor. Então faz o seguinte, segue a Dynasty aqui pra mim. Tá bom, por favor, pode eu deixar. quero ficar atento nas dicas deles. Combinado. Senhoras e senhores, está começando mais um podcast 2 em 1. Eu sou o Brian Rizzo e aqui comigo tenho ele, Lucas Salles. Muito obrigado, Brian Rizzo. Como é que tu tá? Eu tô ótimo, eu tô feliz. Hoje eu estou abençoado. Abençoado. Hoje eu estou na glória do Senhor, graças a Deus. Digo mais, tu tá sempre abençoado, tu é um cara Muito abençoado. obrigado. Olha que coisa controversa, né? Pois não. Mas leram a minha mão e disseram que eu sou uma pessoa muito abençoada, graças a Deus. Então, mas... Que controverso? Porque Controverso quem lê a mão não... Quem lê a mão, às vezes, é da blasfêmia. E blasfêmia... Vamos falar sobre isso. Não terá blasfêmia neste episódio. Não, jamais. Neste episódio não terá blasfêmia. Nunca teve nesse podcast. Não vai ser hoje. Mas hoje a gente vai pagar os pecados e nos corrigir por termos recebido aqui o Toninho do Diabo. É verdade! Já teve blasfêmia aqui sim, falei errado. Recebemos Toninho do Diabo. Mas hoje no nosso episódio aqui do 2 em 1, o podcast, que também é videocast, eu, Lucas Salles e Brian Rizzo, teremos a grande honra e glória de receber um dos maiores comunicadores do Brasil. Ele, além de apresentador, eu costumo dizer que ele é apresentador primeiro, é um comunicador nato, ele escolheu a vida que é uma das mais belas do universo. A vida que ele é um devoto de Deus, um servo de Deus e presta a sua vida para ajudar a vida do próximo. Então hoje vamos receber o incomparável, o inigualável, o incrível, o que se tivesse 1000 vidas, as 1000 vidas seria padre. Senhoras e senhores, hoje no 2 em 1 receberemos ele, Padre Juarez! Eu tava esperando chegar outra pessoa, porque foi tanto adjetivo, tanta coisa bonita, que eu falei, eu acho que eu não me reconheço nessa pessoa. Eu só achei que o Lucas esqueceu de citar um adjetivo, que é motoqueiro Padre Pois Juarez. a gente fez questão de deixar o capacete aqui, mostra. porque eu não acreditei. Ele Quando veio eu de moto. cheguei, aí a piada foi inevitável. Você não veio de balão? Não, veio de moto, veio numa roda só. Não, 2 rodas. Uma só, no grau. No grau. Veio no grau. É assim que ele Padre Juarez, muito obrigado pela sua participação aqui. Obrigado você. De verdade. Obrigado pelo, Que isso, a gente pelo fica convite. feliz. Eu fiquei lisonjeado mesmo. Eu conheço vocês e vou dizer antes que sou fã de vocês, acho vocês extremamente inteligentes, né? Vocês são muito engraçados em tudo que fazem, mas são extremamente inteligentes. Isso é uma qualidade que está ficando cada vez mais rara hoje, né? Então, na verdade, obrigado. E eu fiquei muito feliz quando recebi o convite, né? E eu digo para você, não hesitei em aceitar, nem eu imediatamente aceitei. Eu tentei ver se não atrapalhava vocês, com a minha vida é muito corrida. Obrigado. Mas, olha, estou muito feliz de estar aqui. Obrigado. Diferente de Pedro, ele não negou 3 vezes. Não negou nenhuma. Eu não neguei uma, porque era para ter sido a outra semana. Tá, eu nem fiquei sabendo, então. Negou uma vez. Negou uma vez também. Padre Juarez, obrigado. Eu vou só tentar dizer a noção que eu tenho da sua importância. Porque o Padre Juarez, além de
ter uma devoção à vida do celibato. Claro. É correto falar a vida do celibato? Na verdade, o celibato, quando a gente fala o celibato é ligado ao fato da gente não ter uma vida que você não tem você não opta pelo casamento. O celibato está muito ligado a isso, ao casamento, entendi. né? O casamento. O celibato não é uma exclusividade dos cristãos e nem do padre, né? Os monges budistas são celibatários e outras pessoas também são celibatárias, não por razão religiosa. Isaac Newton era um celibatário. A gente vê outras pessoas, né, escolheu, de repente, um caminho que de repente, ele não previa, de repente, casar. Claro. Então, na verdade, o celibato é ligado a isso. Né? É uma vida, a gente poderia dizer, uma vida consagrada, diferente. Uma vida consagrada. E é consagrada né? mesmo. É consagrada. Claro, É diferente, é consagrada Você e sabe é especial. Que o consagrado, a palavra consagrado está muito ligada ao fato de ser separado. Você está separado para alguma coisa, né? Então, de repente, e está ligado ao celibato, como você falou. Eu não vou constituir família, eu não vou ter mulher, não vou ter filhos e tal, porque eu me separei de tudo isso por uma determinada missão, porque, de repente, eu quis, né, e aceitei. E aí entra aquela parte sobrenatural, aceitei um convite que acredito que tenha vindo de Deus, me chamou para fazer o trabalho, a vida, dessa forma, né? Eu digo assim, acredito que tenha vindo de Deus, porque Deus não chegou e não falou com aquela voz do Charlton Heston pra gente, mas falou... Morgan Freeman apareceu. O Morgan Freeman, agora Deus, nossa... O dia ele acordou de madrugada, tava o Morgan Freeman no quarto. É verdade. Ele falou, olha, vem comigo. Mas eu senti que a minha vida, eu encontraria alegria, felicidade nisso que eu faço. Isso é interessante, porque... Eu busquei a minha felicidade nisso, né? Nisso, né? Nisso, em ser padre, né? E você, com certeza, deve ter sofrido algum tipo de retaliação, dependendo da sociedade que você veio. Digamos assim, Sim. Se você veio de São Paulo, capital, dos anos 60, 70, ser padre não tava com nada. Ninguém queria. Deixa eu te falar uma coisa, Lucas. A maior resistência que eu senti foi justamente dentro de casa. Eu sou mineiro, deu para perceber com o sotaque muito caipira que eu tenho. Sotaque delicioso, inclusive. Delicioso. Então, na verdade, a primeira resistência que eu tive foi do meu pai e da minha mãe. Então, eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Lavras. Sim, conheço. Meu pai era um... Você conhece? Né? Conheço. Meu pai era um político muito influente na cidade. Tinha sido prefeito, e um grande líder político. Naquela região, a gente teve nomes assim, do lado de Lavras estava a cidade do Dr. Tancredo, que é São João del Rei. Meu pai era muito ligado ao Dr. Tancredo, era um líder. Então, de repente, quando eu falei para ele que... aliás, eu falei para ele a queima-roupa, porque eu estava me preparando para ser médico. Eu tinha feito vestibular, tinha passado no vestibular. Você tinha 17 anos, por aí? Quase 18 para 19 anos. Eu tinha terminado o segundo grau. E aí, de repente, tinha passado no vestibular em Barbacena, que é uma cidade perto próxima. E eu chego pro meu pai e falo, não, eu vou separar. Então, caiu a casa, tudo, foi um horror. Quando tu falou que teu pai era político, eu ia perguntar isso, se tinha alguma expectativa da família que você seguisse outro caminho. Então era medicina. Era medicina. E eu sempre gostei, muito gostei. Sempre fui muito... E olha que interessante e trágico. Eu nunca tinha falado para meus pais sobre isso, sobre essa questão de ser padre, nada disso. Eu era... E nem mostrar... Nem apontava, ele é muito religioso. Não tinha nada disso. Eu era uma pessoa, um católico medíocre no sentido de... Tudo bem, eu entendo perfeito. Mediano. Só vou deixar claro que a palavra medíocre, ela não está sendo utilizada de maneira pejorativa. Não. Medíocre é de uma maneira mediana. Olha que inteligência. Olha, por isso que eu... Nada, só seus olhos. Não, porque como ordinário. O ordinário também, a gente usa o ordinário pejorativamente falando. O falando. Padre Washington deu uma dificuldade na compreensão total. do ordinário, mas a gente está aqui para explicar. O ordinário é basicamente uma coisa regular, uma coisa ordinária. O extraordinário é justamente algo incrível, acima da média. Ordem. Além da ordem. Isso. Então, a palavra medíocre ela foi totalmente colocada de maneira correta. Porque a gente espera que as pessoas não sejam medíocres, seja sempre acima da média. Acima da Ou média. no mínimo da média já tá bom. A palavra medíocre, a palavra medíocre ela tem um significado no nosso imaginário popular de coisa ruim, né? Você é uma pessoa medíocre, você fala, nossa, eu sou uma pessoa na média. Uma pessoa na média. E tudo bem ser na média, não tem problema algum. Tudo bem também, fica à vontade. E aí quando eu de repente eu pensei que eu fosse ter da minha mãe esse apoio, foi pior. Minha mãe foi mais
mais resistente a isso. Então, minha mãe falou não, meu pai falou não. Foi um período muito conturbado na minha vida, porque meu pai, nós éramos muito amigos, conversávamos, e de repente meu pai, ele retraiu e não conversou comigo durante um tempo, não conversava. Na verdade, hoje eu entendo tudo isso. Claro, depois ele aceitou, minha mãe aceitou tudo isso. Hoje eu entendo o que é esse baque que foi dessa notícia. Porque, na verdade, meu pai, eu nunca preparei eles para isso. A questão de ser padre, olha aqui uma coisa. Você fala assim, meu pai fala uma palavra interessante para mim, fala assim, você nunca vai ser um homem completo, né? Olha a cabeça dele. Caramba. Porque o homem completo é um homem que tem uma família, que casa e tal. É a visão de uma certa época, né? Vai ter a família, ter casa, vai dar posteridade ao nome, aquela coisa da sequência, o nome, a família, tudo isso. Meu pai falou, você nunca vai ser um homem completamente, né? Nunca vai ser por causa disso, né? Mas aí é claro que depois ele entende, ele compreende. Aí, olha aqui, ele compreendeu tanto que... Meu pai me viu padre durante 5 anos, depois ele faleceu, mas ele fez... Meus pêsames. Foi muito duro para mim. Mas ele faz um gesto interessante, que ele nunca diz assim, meu filho, parabéns, isso aí, não. Mas ele sempre confessava comigo. Era um horror. Caraca. Horror. Nunca atenda a confissão do seu pai. Nunca atenda a confissão. É muito ruim, muito ruim. Eu nem sabia que podia, eu achei que... Eu falava, pai, tem outros padres. Aí eu já estava trabalhando em São Paulo, ele falou, não, eu quero. Talvez eu vendo isso hoje, foi a maneira dele dizer assim, olha, tacitamente ele estava dizendo, ó, eu apoio, eu compreendo, eu sei o que você quis e tal. Né? Claro. Eu acho que é uma boa síntese, né? Olha, nós começamos a conversar isso, não sei se era isso que você estava aqui. Não, mas é para isso que a gente está aqui, é para escutar. Para dar prosseguimento na nossa conversa, eu queria só pedir uma ajuda. Eu me refiro ao senhor como o senhor Juarez, padre, você? Você, padre, não tem problema. Tem alguma nomenclatura certa, correta? Sabe, o padre é um nome muito interessante. Sim. A gente, no Brasil, a gente chama padre, todos os lugares chamam de pai, né? Nos Estados Unidos, você se refere ao padre como father. Como father. Né? Claro, I'm a priest, mas é father tal. Em italiano, é padre que é pai, né? Eu não sabia, padre é pai, não sabia. Padre é pai, em italiano, né? Como no francês também é père, né? Père também vai ser, né? Tem tudo isso. Abé, tudo isso muito relativo ao pai. A questão do nome, chamar o sacerdote católico de pai, é um jeito carinhoso de dizer, ó, você é meu pai na fé, né? Meu pai na fé, você é meu pai, eu me considero, né? Então, é um jeito carinhoso, mas fique à vontade, pode me chamar de pai, padre, não, chama de pai não. Pode chamar de motociclista Juarez. Motociclista Juarez. Cachorro louco. Cachorro louco Juarez. Cara, antes de prosseguir essa conversa, eu queria só dizer que eu fui recusado no seminário quando eu era jovem. Juro. Que demais. Eu não fui nem expulso do seminário. Não Ele deixaram foi eu entrar. Foi recusado. Porque eu era muito jovem. Eu queria ser padre quando eu era demais. mais novo, porque eu tenho um padre na minha família. Meu padrinho é padre. E eu Aqui em São Paulo? Não, lá no Rio Grande do Sul. Você é gaúcho? Nossa. E aí eu achava a vida dele muito legal, assim. Porque ele tinha um dia a dia bacana. Ele fazia as missas, ele fazia uns velórios de vez em quando. E ele ficava muito tempo em casa, que era o que eu esperava do meu futuro. Fazia umas missas, uns velórios. Fazia umas missas de vez em quando, ele tava ali. Às vezes ele ficava de tarde de ver Tem mais detalhes que você não tá contando. Do você via ele assistindo televisão, o que você queria... Que ele ficava vendo Bob Esponja? Ele adorava acordar cedo pra ver Bob Esponja. E eu estudava numa escola que era na frente da casa dele. Então, às vezes, eu saía da aula, ia pra casa dele, ele tava vendo Bob Esponja. Rio Grande. É uma cidade do sul do Rio Grande do Sul. Eu sei, Rio Grande. Então, eu estudei, a minha formação toda foi com gaúchos, imagina. Eu estudei no sul. Eu tenho muitos amigos padres até hoje. Interessante. Que legal. Muito. Mas sabe que o Rio Grande do Sul, e Santa Catarina e Rio Grande do Sul, foi o grande celeiro de padres para o Brasil todo. Isso tem a ver com os portugueses que chegaram lá muito no início de tudo? E a cultura muito religiosa germânica que trouxe também essa coisa do europeu, né, naquela época. Porque vieram muitos padres trabalhar com as colônias alemãs, italianas e tal. É verdade. Vieram dar assistência. E ali proliferou muito mesmo. Agora, proliferar parece bactéria que proliferou. Fica à vontade. Mas é interessante isso, porque... Então, e aí não me deixaram entrar no seminário porque eu era muito novo.
Porque eu tinha 15, 16, e aí como é que chama o padre que é o responsável pelo seminário? Reitor. Isso, o reitor chegou e falou, tu é muito novo, quando tu tiver uns 18 anos, tu volta aqui. E aí com 18 anos eu não queria mais. Mas eu acho certo isso, adolescência, a gente tem que estar em casa, tem que passar com os pais, a família, sim. Quebrar a cara, fazer tudo isso. Foi isso que ele falou, eu acho que ele foi sábio. Foi eu acho que ele foi sábio. Há algum projeto de angariar mais pessoas mais jovens, nesse caso, não só homens, como mulheres também, para que sejam freiras? Algum projeto desse da Igreja Católica de aproximar? Você sabe que, Lucas, a gente vive hoje vivemos uma crise vocacional. Quer dizer, houve um tempo no Brasil que a gente não tinha muitos padres, como ele está trazendo uma informação interessante. A gente recebia padres de fora, né? Vinha muitos padres europeus, alemães e italianos, tanto é que quando você vai fazer festa junina, a história do padre é falando em alemão. Como se fosse, as piadas de padres são com sotaque. São com sotaque, muito louco isso, é verdade. Né? Porque a gente tinha... Aí depois o Brasil passa... o Brasil hoje exporta padre, né? Nós tivemos a Europa, nós passamos um fenômeno... Soja, assim, leite e padre. E padre, maravilhoso. Você sabe que na Europa... A Europa vive uma crise de espiritualidade muito grande, muito grande. Nem é na questão de uma religião. As pessoas não querem essa coisa da religião, do compromisso da religião, e não querem, né? Porque então, é uma responsabilidade com a religião. Também, porque a religião, participar de uma religião é se comprometer com o outro, com as pessoas. Total. Então, na verdade, é mais do que simplesmente professar uma fé. Você se compromete com a comunidade também. Na Europa, então, você vai nas igrejas, você vê igrejas vazias e tal. Aí você vê uma coisa, na Europa, assim... Mas quando você vai em alguns países, por exemplo, na Índia nós vemos um crescimento da igreja muito grande. Sim. Mas a gente também vê um crescimento grande, na América Latina há um crescimento muito grande, na África há um crescimento muito grande, né? Na Europa, o velho mundo parece que envelhecendo em várias dimensões, ele não tem... A gente vê nos Estados Unidos... Estou falando no âmbito da Igreja Católica. Você vê uma Igreja Católica nos Estados Unidos, é minoria, mas é muito organizada. Muito organizada. A Igreja Católica... E mantém até hoje as igrejas, sim. As doações para E uma igreja rica também. Muito rica, sim, porque as pessoas são comprometidas. Sabe aquela coisa o católico nos Estados Unidos, quando o católico vai na missa, é terno, gravata... todo mundo de roupa de domingo, de missa, aquela coisa, claro. E comprometido. Mas por ser minoria isso é interessante, porque a minoria ela fica mais coesa, né? Então mas no Brasil nós estamos passando por um momento que nós temos poucos padres. A gente tem uma média, hoje no Brasil nós temos uma média 22 mil padres. É muito pouco para um país de 200 milhões de habitantes. Então nós temos pouco padre. Então, quase 1%. Então, isso é... Então você imagina... Eu tenho a minha paróquia aqui do lado, aqui na Lorena, a gente está falando para o mundo inteiro, então falando eu aqui, já fui lá. Então, eu fui lá. No dia que o senhor estava. Então, olha. No dia que eu estava hospedado, foi um Airbnb que eu fiquei, e eu passava ali e tem a estátua do Santo Expedito. Tem ali dentro, é verdade. Que eu sou devoto do Santo Olha, Expedito. interessante. Legal. Se eu não me engano, dia 23 de abril ou 26 de abril? 19 de abril. 19 de abril. Esse dia, para mim, 23 é São Jorge. Muito obrigado, é verdade. 19 de abril é um dia muito importante assim na minha vida. Interessante. Depois eu me confesso com o senhor. Eu sou devoto do Santo Expedito e fui lá e conheci o Padre Juarez lá, pessoalmente lá. Você sabe que, então, eu estava falando, a região ali... Se eu for contar, tem 70 mil habitantes ali, só ali onde eu estou. Então, 70 mil habitantes, então é impossível. Vamos supor, se eu tivesse uma missa, falasse, todo mundo vem na missa, não tem igreja para botar, tinha que ser um estádio, né? Então, você vê que a gente tem pouco padre, sim, a gente tem pouco padre e mal distribuído também, né? Porque você vê, de repente, lugares, a gente tem lugares no Brasil que tem um padre para, de repente, andar, principalmente no norte, em alguns lugares ribeirinhos, o padre sai começa o ano, ele sai visitando as comunidades, vai entrando mata dentro, de barco, chega um momento que o barco não vai mais, ele vai de cavalo, de burro, lá não vai mais, ele vai a pé, ele passa 6 meses, depois ele volta 6 meses, ele passa um ano para visitar quase tudo. Então a gente tem, né, é diferente dessa realidade de São Paulo, que você tem uma igreja em cada lugar. Né? Claro. E hoje a gente encontra também igrejas de outras religiões
religiões, né? Isso também. Isso também tem isso também. A gente tem uma diversidade religiosa muito grande no Brasil, principalmente. Sim, no Brasil. claro. Ou seja, no Brasil existe uma diversidade. O movimento pentecostal fez surgir muitas igrejas que saíram também das igrejas tradicionais. A gente chama igrejas tradicionais a igreja presbiteriana, batista, metodista, luterana e tal. Dessas igrejas saíram muitas outras igrejas. E o Brasil tem essa profusão de igrejas, né? De vários. Sim. E em relação a isso, eu tenho uma dúvida que é como a gente pode tentar aproximar esse público, eu vou te chamar de público, mas na maneira mais educada possível, hoje da Igreja Católica. Você é um representante não só da Igreja Católica, mas como de Deus e dos bons costumes, da ética e da moral. Como aproximar esse público? Porque justamente foi essa pergunta a primeira que a gente fez, né? Será que existem pessoas ainda que veem a igreja como um projeto de vida, como o Brian viu, e por um motivo que era só dele, né? Lembro, que nada mais... Deixa eu só comentar uma coisa rápida que eu acho que agrega um pouco essa pergunta. Eu lembro que quando eu era jovem, existia na Igreja Católica uma coisa chamada renovação carismática, que tinha um pouco a intenção de atrair, de ser mais popular para os jovens. Eu particularmente achava um saco. Eu era mais amigo das véias do terço. As véias do domingo de manhã, da Legião de Maria, eu achava da hora. Mas a renovação carismática era muito, assim, atrativa para os meus amigos que iam lá para tocar violão e tal. Então eu achava isso interessante. Eu não sei se isso ainda é forte. O que eu falei do movimento pentecostal. O movimento pentecostal não foi só na igreja evangélica. Ele houve na igreja católica. Eu não sabia na igreja católica. E a face da igreja... essa face pentecostal ou da renovação carismática é esse movimento que vem dentro da igreja. Isso foi um movimento, isso em 1970 e poucos, final dos anos 60 para o começo dos anos 70, o mundo estava efervescente em tudo. O homem já tinha ido à Lua. Então, é aquela coisa, revolução de costumes, aquela coisa, um monte de coisa. Mas também a fé passa por isso. Há esse movimento pentecostal em todas as religiões. E na Igreja Católica acontece uma experiência dentro de uma universidade americana. Eles tinham um grupo de oração e eles experimentam essa coisa dos dons carismáticos, dons extraordinários. E isso vem com muita força para o Brasil com os padres americanos que vieram, vem com muita força no Brasil. E a renovação carismática chega no Brasil com muita força. Ela chega no Brasil com muita força depois de um período que a gente viveu nos anos 70, 80 aqui no Brasil, época da repressão, época de tudo isso. A igreja foi uma grande voz na época da repressão, né? Porque nessa época você teve nomes como Paulo Evaristo Arnes, não só na Igreja Católica, mas aqui em São Paulo o pastor James Wright, que era evangélico, e o Rabino Sobel, que era as religiões, elas se organizaram justamente contra um regime autoritário, toda aquela coisa. A Igreja Católica, desculpa te interromper, mas a Igreja Católica ela também ajudou a cobertar alguns refugiados da perseguição. Isso que você está falando é uma coisa interessante. Na Argentina também. Na Argentina, aqui no Brasil, a igreja, até hoje, a igreja tem pela Caritas um trabalho junto com a Acnur, Alto Comissariado das Nações Unidas, para os refugiados. E ela trabalha dando abrigo, casa para todos os tipos de refugiado. Refugiado por causa da pátria, refugiado por causa de política, por causa da perseguição sexual, até hoje. O cardeal Eugênio Salles é um homem que recebeu muitos refugiados. E deixa eu eu estou vendo o tempo passando. Não, fica à vontade. Não. Por favor, não se ligue com o tempo, de coração, de verdade. E aí, nós temos, quando o que o Brian está falando é interessantíssimo. Aí nós temos a teologia da libertação nos anos 80, que é uma teologia feita a partir do oprimido, na América Latina, que é uma teologia muito feita pela Igreja Católica na
América Latina. A gente teve grandes encontros na América Latina para repensar a teologia. Um foi em Medellín, na Colômbia, depois outro em Puebla, no México, né? E a gente tem esses encontros da igreja na América Latina que pensa uma igreja mais politizada. Né? Aí nós temos essa coisa, eu estou falando bem en passant, temos essa coisa da teologia da libertação, que nós tivemos expoentes aqui no Brasil, como o Boff, né? Como outras pessoas que... No grande teórico da teologia da libertação foi Gutierrez, um padre latino-americano. E aí... Quando a renovação carismática vem, ela vem um pouco meio como antagonista em relação à teologia da libertação. Então, é uma igreja mais espiritualizada. Aí você tinha uma coisa assim, o Lucas, uma igreja mais politizada e uma igreja mais espiritualizada. Então, havia críticas mútuas. Né? O pessoal da teologia da libertação falava, você só pensa em rezar, levantar a mão. E aí o pessoal da teologia da libertação, da renovação, você só quer saber de política, de não sei o que. Não sei. Então, era uma tensão interna também. Pior que rolava isso mesmo. Caramba, que confusão. Era uma confusão. Uma confusão assim... Até que a gente tem um Papa queridíssimo, santo hoje na igreja, São João Paulo II, que ele na minha opinião, acho que foi o melhor Papa de todos. Sim, assim. E o Papa João Paulo II, ele era um homem muito moderado na questão... muito moderado na questão moral e tal, sim, mas avançado nessa questão, às vezes até política. Você fala do Papa e é interessante porque o mundo... Nós tivemos 3 personagens que mudaram o mundo, que juntos, os dois, Gorbachev, Reagan e o Papa João Paulo II. Gorbachev da União Soviética, os três, da perestroika. E o Reagan, o Ronald Reagan, sim, os 3 se uniram naquela época justamente para libertar e acabar com essa questão do comunismo, foi tudo isso. E o Papa João Paulo II foi um homem que sofreu no comunismo muito, porque, como polonês, foi a época que a Polônia se tornou do bloco... Foi atacada da União Soviética, e ele sofreu. E o Papa João Paulo II tinha quase que uma ojeriza em relação à questão do comunismo. O método, aí é importante lembrar, o método da teologia da libertação era um método que cheirava a marxismo. Né? Embora não fosse, mas cheirava marxismo. Então, o Papa João Paulo II nunca foi muito a favor da teologia da libertação. Sim. E a gente vê a teologia... ele tinha um dos maiores teólogos que nós temos na frente da Congregação para a Doutrina da Fé, que chamava Joseph Ratzinger. E ele era um homem que... Ele trabalhou junto com João Paulo II e a teologia da libertação foi enfraquecendo bastante. A gente vê que... Tudo isso para dizer que nós temos, de repente, depois disso, uma igreja que aqui no Brasil, que ela foi decisiva num período, mas ela também começa a perder, eu não vou usar essa palavra perder. Porque deixar de ter. As pessoas começam, de repente, a afastar um pouco, porque não gosta daquilo, não gosta daquilo. Agora, eu vou falar uma coisa para você que eu falei na missa domingo. Oh. A igreja, as pessoas falam, meu Deus, mas a igreja está perdendo gente, está indo embora gente, está indo... Peraí, tem uma coisa. A igreja não é um clube. Ela não precisa, ela não está preocupado com membros, né? Não está preocupado, não é o Clube Pinheiros, não é o paulistano ali, não é isso. Né? A igreja não é clube que precisa de membros. Sim. A igreja precisa de gente comprometida, de gente... Né? E a igreja começou com 12, e se ela voltar a ter 12 não vai ter problema nenhum, né? Mas ela precisa ser igreja, não precisa trair para aquilo que ela existe, para aquilo que ela serve, né? E essa preocupação de que estamos deixando de ter fiéis vem da onde? Então, no Brasil existe uma pesquisa feita pela série Centros de Estudos Religiosos e Estatísticos, que é o seguinte: o Brasil é um país que tem a maior mobilidade religiosa do mundo. Mobilidade religiosa é o seguinte: as pessoas mudam demais de religião. Mudam. Nossa, que interessante isso, saber disso. Então, elas mudam muito de religião. Então, ela deixa de ser católico
e vai ser, de repente, Espírita. por uma espírita. E ela é ao mesmo tempo espírita, mas ela é católica também. Aqui no Brasil tem essa realidade muito interessante. Mas ela muito interessante mesmo, porque Chico Xavier era católico. Sim, católico. Chico Xavier era católico. Chico Xavier foi criado com um padre. Sim. Né? Mas ela também, por exemplo, ela vai para uma igreja evangélica. Como o Brasil tem muitas igrejas, ela ficou naquela igreja. Mas aí, de repente, ela vai para outra igreja. Mas ela vai para outra. Então, essa mobilidade religiosa é um fato no Brasil. Então, ela vai mudando. Então, tanto é que você pergunta, pessoa, você é evangélica? Ela fala assim, sou. Qual igreja? Eu pertenci à comunidade tal, mas hoje eu estou pertencendo à comunidade tal. Ela é evangélica, quase como um sinônimo de não ser católico, mas eu sou evangélico, né? Então, existe essa mobilidade religiosa. Existe essa mobilidade, que é um fenômeno aqui no Brasil. O Brasil é muito ligado, o brasileiro, para ele é tranquilo essa questão de misturar religião. Para o brasileiro é muito tranquilo, porque isso vem na nossa raiz. A gente pega mistura. um pouquinho de cada religião. Eu acho que o Brasil, construído lá desde a época colonial, ele tinha as pessoas escravizadas. Sim. Elas eram de origem com ideologias religiosas, matrizes africanas. Sim. E aí foi se criando as brasileiras, com inspiração nas matrizes das religiões africanas. A Ubanda é uma religião brasileira. Exatamente, a Ubanda é uma religião brasileira. Nascida em Niterói. Eu não sabia que era em Niterói, fiquei bem interessado agora. Em Niterói, que é uma igreja, ele mistura raízes africanas e indígenas. A Ubanda é uma muito religião... legal. A Ubanda é muito interessante, é uma religião... Fica à vontade, chefe. É muito interessante. Se quiser atender, pode atender. De coração, de verdade. É uma religião muito bonita, muito interessante, porque tem todas essa... traz coisas do candomblé, traz coisas dos indígenas. E é interessante. E para o brasileiro, isso que você está falando, Lucas, é muito interessante, porque ele tinha a sua religião que ele trouxe, de repente... do Benin que ele veio, e aí, de repente, ele aqui no Brasil, ele tinha que ser católico. Então, ele era católico e tinha a sua religião. Claro. Isso foi passando pra gente, porque é isso que a gente está falando. A pessoa não vê problema de repente, eu vou... Como gente me pergunta, padre, eu fui na igreja tal, hoje eu vim aqui... Então, é um fenômeno que a gente encontra muito no brasileiro. O brasileiro, ele precisa de muita fé para sobreviver. Ele tem muita fé. Ele tem que ter muita fé. Então, eu acho que talvez essa peregrinação por se encontrar onde eu vou ter mais fé, onde eu vou acreditar mais. Eu, com todo respeito, senhor padre Juarez, eu não vejo isso um problema, essa peregrinação, porque num desses caminhos ele encontra a sua verdadeira casa, onde ele se sente mais à vontade, onde ele se sente mais feliz, ou onde ela se sente mais feliz. Eu digo isso porque eu vim de família católica, fui batizado, família católica, já quando eu tinha uma babá, que privilégio meu, tinha uma babá, a tia Andréia, que era uma tia e que ela trabalhava com babá. E a tia Andréia... Achei que você falar que era uma tia e se chamava Andréia. Faria muito sentido, não é mesmo, Bragança? E ela me levou numa igreja evangélica na Urca, no Rio de Janeiro. E eu frequentei aquela igreja evangélica e comecei a frequentar todo domingo. E os meus pais, muito cansados de mim, porque eu aprontava muito, falavam, leva. Nós não éramos os católicos praticantes. Não ia. Mas a minha mãe sempre fez questão dos rituais, do batizado, catequese. Muito obrigado. A catequese. A catequese é a primeira comunhão. E mesmo as festas, o Natal, a coisa que faz parte da vida religiosa exatamente. Então eu passei por todos esses rituais. Quando eu digo ritual, não é nada macabro, sabe? Não é nada disso. Ritual é chamado ritual mesmo, são ritos. Você acorda e escova seus dentes, isso é um ritual, tá? Só para deixar bem claro. Porque a gente comentou sobre o uso das palavras, né? Então eu acabei visitando essa igreja evangélica, achei bonito, de certa forma fiquei um pouco deslumbrado com a posição do pastor, com as palavras, acho que com o maior respeito que há no mundo, eu acho que eu tô tentando encontrar a melhor palavra para que eu não seja cancelado ou algo do tipo, mas é verdade. Mas é um show à parte. É um show à parte. É bonito assim, tem muitos pastores. Tem a banda, tem bateria. Tem a banda, tem uma bateria. Exatamente, tem banda com bateria, tem música e tem a hora do louvor, assim como na igreja católica também, mas é diferente. Mas é um show à parte, tem a posição, o pastor nada mais às vezes, alguns pastores acabam utilizando até do humor hoje em dia, como alguns padres também. Claro, então acaba virando um show mesmo, você se entretém. Então acabei indo isso, e no futuro
a partir dos meus 18 anos de idade, eu encontrei uma casa ecumênica que leva o nome de um grande padre, um padre muito importante, Padre Pio. Padre Pio. Padre Pio, que era uma pessoa incrível, maravilhosa, que ajudou milhões de vidas. E é uma casa ecumênica chamada Padre Pio, mas antes, por intermédio dos meus pais, eu frequentei uma casa espírita também, chamada, com nome católico, Frei Luís, no Rio de Janeiro. Tu é o brasileiro médio, então. Eu sou o brasileiro médio. Mas essa coisa do que o Lucas está falando é muito comum. É muito comum. O espiritismo é uma nasce como filosofia na França, mas se estabelece como religião muito forte aqui no Brasil. Assim, o Brasil acho que é o país mais espírita do mundo, total. Mais espírita do mundo, mais do que, de repente, a França, de onde Kardec veio. Né? Então, o espiritismo convive muito bem com a Igreja Católica, com as outras religiões, porque o espírita ele tem um sentimento ecumênico muito maior do que qualquer outra, porque você não vê o espiritismo fazendo proselitismo, você não vê ninguém falando assim, você tem que se tornar espírita, você não vê ninguém, você tem que, não existe esse proselitismo, ou você precisa, né? E você é o espírito, você é católico, você é tranquilo, ele não tem esse problema, né? E tem uma coisa bonita, Juarez, que eu já vi, senhor Juarez, que é, uma vez eu estava conversando com uma pessoa e ela comentou sobre o espiritismo, que é nada mais uma religião onde você encontra a religião ou pelo amor, porque você acaba realmente, nossa, que bonita a filosofia de vida, de amar o próximo, respeitar, de tornar a minha vida útil e fazê-la ser útil para os outros, ou pela dor. Tem muito essa frase, muitos mestres espíritas, que muitas vezes nem se consideram mestres, mas eles falam, o espiritismo você encontra ou pelo amor ou pela dor. Que é quando você está passando por alguma fase difícil e alguém fala, você tem que ir lá, conversa com o médium, faz uma sessão toma um passe, tudo isso da maneira mais linda. E também eu acho que o mesmo é se confessar com o padre, rezar. Sim. E, de certa forma, Padre Juarez, é muito louco isso, porque eu fiquei muito feliz na filosofia espírita, na filosofia religiosa do espiritismo, que ele nunca desconversou com o catolicismo. Muito pelo contrário, sempre todas as sessões há rezas. Pai Nosso, Ave Maria. Verdade. Todas as sessões eles rezam Pai Nosso, Ave Maria. É uma forma de você se proteger e rezar e se conectar. E esse lado do espiritismo de não se impor como a religião, dizer assim, você precisa se converter, vocês precisam, né? Porque isso, às vezes, esse espírito proselitista, às vezes, que às vezes faz com que a pessoa seja intolerante, né? Hoje a gente tem um problema muito sério no Brasil da intolerância religiosa, política e vários, né? As pessoas estão se tornando intolerantes porque a minha posição política é a certa, se não for a gente já briga, já saímos aqui e não conversamos mais. E aí começa essa coisa da intolerância religiosa também, né, buscando, eu sou católico, então não vou conversar com você, não vou conversar, ou eu sou espírito, eu sou evangélico e tal. Então, esse espírito belicoso que está, muito belicoso, né, que não deixa a gente ter uma conversa como essa que nós estamos tendo aqui, com liberdade de dizer, eu acredito nisso, eu faço isso, eu falo aquilo, faz muita falta para a gente, para a sociedade, né? Conversar com as diferenças. A gente sabe que o Brasil hoje, a gente estava falando das religiões de matriz africana, hoje é um perigo você, em certos lugares do Brasil, dizer que é do candomblé, dizer que é do humano. A gente sabe que das cidades que mais se vive o candomblé é em Porto Alegre. Aqui, né? Porto Alegre. Eu não sabia. Porto Alegre é um dos lugares que mais que interessante, Porto não Alegre, sabia. Inclusive, Rio Grande, a cidade onde eu nasci, eu não vou saber agora apontar, mas era uma das maiores festas de Iemanjá. Sim. Porque tem a praia lá que é muito grande e as pessoas faziam uma super festa lá em alguma época do ano. A festa religiosa no Rio Grande do Sul grande é Nossa Senhora dos Navegantes. A Nossa Senhora dos Navegantes é uma festa que se celebra no dia 1º de... que tem o equivalente no candomblé, a nossa Iemanjá. Iemanjá. É do mesmo dia. Sim. É porque... Né, é feriado lá. Então, é uma das grandes festas. Então, isso é interessante. É bonito ver isso no Brasil. É bonito ver no Brasil. E você acha que, no final das contas, já ouvi essa frase, inclusive na casa do Padre Pio,
que todas as religiões são como rios separados que acabam caindo no mesmo mar. Você acredita que possa haver, quando a gente vier a falecer, e assim como a Igreja Católica acredita que a gente morre e transcende para o paraíso se nós formos merecedores, ou para o inferno se nós não formos merecedores disso, assim como os espíritas acreditam que desencarnando você pode ir para um outro plano astral e ajudar quem está aqui na Terra, que para mim nada mais é do que uma conciliação de virarmos anjos da guarda. Acho que Deus colocou os anjos da guarda como nós mesmos, assim, são divinos, mas acho que deve ter um curso lá dentro. Você acabou de falecer, vai virar anjinho da guarda agora. Pronto, vai passar pelo treinamento. Ou até mesmo Cupido, também acredito nisso. Mas assim, até como o pessoal de outras religiões também acreditam que há um plano. Se eu não me engano, os budas também acreditam. Os budistas. O budismo é uma religião interessante porque o budismo não tem Deus. Não tem Deus, né? Você precisa alcançar o estado búdico, ou nirvana, né? Então, o estado... Então, você vai por sua... também parecido com o espiritismo por causa da reencarnação, né? Sim. Você vai reencarnando. É claro, a gente está falando de uma maneira tão genérica, ampla, mas você vai reencarnando e você atinge esse estado de iluminação completa, de iluminação, né? E numa... Desculpa te você falou uma coisa interessante, eu não sei se você... Eu ia te perguntar sobre isso. Eu te respondo antes de você me perguntar. No céu não vai ter religião. Isso que vai ser bom, isso que vai ser bom. No céu, eu imaginei que você ia mais por aí. No céu não vai ter religião. Religião nós precisamos da religião, né? Nós precisamos da religião de uma forma de estar... de ter a espiritualidade que faz com que a gente comunique, que a gente faz com que a gente, a palavra etimologicamente, religue a Deus, né? O homem é um ser espiritual, mesmo sem ele saber que ele é Homo sapiens. A gente vê, né, o homem, a gente vê o Pithecanthropus, a gente vê esses na evolução, a gente vê já fazendo rituais, né, pelos mortos, rituais pelos mortos. Você imagina uma coisa, o homem mesmo sem ter essa consciência religiosa, ele já tem uma consciência de Deus. Então o homem é um ser espiritual, né? Então a gente poderia falar, não, a religião é uma coisa que, como muitas pessoas falam, por que nós temos a religião? É porque você tem o medo da morte, de não saber o que há de lá, o medo da finitude faz você ter religião. Não é bem isso, o homem não sabia ainda, não tinha compreensão da sua finitude, ou do não existir nada depois, do nada depois, né? E ele já tinha uma relação com a divindade. Isso é interessante, né? A ilha de Malta é uma ilha perdida ali pertinho. Em Portugal, né? Para baixo ali, perto e é uma... você tem relatos de culto aos mortos há mais de 5.000 anos antes de Cristo. Então, e uma ilha sem influência nenhuma, de lado nenhum, está ali perto de Palma de Maiorca, aquela coisa. Então, aí você vai estudando, você vai perceber, o homem é um ser espiritual. Então, o que faz a gente ter espiritualidade? O que faz a gente ter essa ligação porque a gente tem uma ligação com o sagrado, né? Sim. Mesma pessoa que diz, olha, eu não acredito em Deus, já é uma manifestação de espiritualidade. Eu não acredito naquilo que eu também estou buscando, de repente não achei, né? O agnóstico, né? Geralmente, o agnóstico ele não fala que não acredita, mas ele não tem nada que possa... Que comprove que não existe. Então, existe essa busca, e a religião é importante para isso, né? A religião é importante, né? E aí você vai ver uma infinidade de religiões, e quando de repente, elas me mostram Deus sendo cultuado assim, né? Você disse dos rituais. Nós precisamos dos rituais para que a gente possa materializar, né, o nosso... Por que nós levantamos os braços, né? É uma maneira de materializar a nossa... uma coisa que a gente não sabe falar, né? Energia, de certa forma. Aquela coisa. Então, é interessante. E a religião, ela vai ser muito importante para qualquer pessoa. A religião também foi motivo de
progresso para muita civilização, ela aconteceu com a religião, mas também motivo de muita guerra também, muita coisa injusta, muita coisa horrível que aconteceu, né? Se você lê a Bíblia sem uma orientação, você fala, pelo amor de Deus, estou lendo Game of Thrones aqui, não é possível. É a mesma coisa. Puro Game of Thrones. Pauleira, eu ia te perguntar justamente isso, Padre Juarez, agora, que a gente sabe das benfeitorias que a igreja fez. Sim. São diversas. A igreja salva milhões de vidas. Quantas vidas, infelizmente, acabam caindo no vício e encontram a solução na igreja com o apoio do padre, às vezes com o apoio do pastor, com o apoio do líder, né, de um grupo. Então, existem diversos grupos acolhendo pessoas que tiveram que sair por pedido de asilo político, ou que são perseguidas, até mesmo que foram renegadas por conta da sua orientação sexual. Muito isso acontece. Que é uma coisa um pouco até complexa, porque... Complexa, mas que no interior, assim, nas cidades menores, é meio que uma novidade total, assim. Parece que as pessoas agora que estão descobrindo que tem que aceitar todos, né? Porque parece que agora que eles se deram conta. Pois mas é muito louco, porque talvez isso tenha vindo da religião. Também esse preconceito veio da religião. Sim, tem muita... É uma coisa meio complexa que ao mesmo tempo... Não, é meio contraditório. Você vai falar, a mesma... você está dizendo... A mesma casa que abriga... Que abriga também, de repente, não sabe de repente, conduzir e formar as pessoas para isso. Você está falando uma coisa, Lucas, é interessante. Até antes disso, toda a compreensão da justiça que nós temos, com justiça como nós conhecemos hoje, a justiça retributiva, a justiça... ela é baseada no Evangelho. Até então, tanto é que a justiça do Ocidente é completamente diferente da justiça do Oriente. E você vê você vê a justiça, o conceito de justiça e de direito sendo feito a partir do direito romano, que é o direito da igreja, que é o direito canônico. Então, como você vê o direito aqui no Ocidente, você fala, isso aqui é direito romano, isso aqui é direito do direito canônico. E isso vem com uma compreensão. Por quê? Porque a igreja ela começa a sua evangelização e traz essa noção. Enquanto você tem a justiça para o bárbaro, o que é? É justiça para ele. Ele chega, ele mata todo aquele pessoal, né? Tem o butim de guerra, ele pega o butim para si, né? Repovoa e tal. Isso é justiça para ele. Ele fez justiça. Agora, a noção de que isso não está certo é uma noção que vem do Evangelho. E isso é importante. Então, peraí, não. Eu não posso chegar num lugar, arrasar aquela terra e pegar os espólios para mim. Isso não é certo. Por quê? Aí você vai ver. Mas de onde você vê essa? Veio do Evangelho. Então, a noção de justiça que nós temos aqui e que vai, de repente, civilizando o mundo é um presente, de certa forma, da religião. Do Evangelho, Então, é o Evangelho que vai dizer, você roubou, vai ter que cortar a mão. Não, peraí. Como não vai cortar a mão? Você tem um direito à defesa e também tem um direito de melhorar. Você precisa melhorar, né? Pela atitude de Cristo que nunca tirou, que atira a primeira pedra. Justamente. Então, começa aí com Madalena, tá ali, sendo apedrejada, e ele falando, calma aí, vamos essa noção, isso a gente às vezes fala, mas isso moldou o nosso jeito de pensar, o nosso jeito na justiça de pensar. Fala, não é direito, você não pode, você não tem o direito de fazer isso. Então, essa é a grande contribuição da igreja, né? A igreja, ela vem, é o primeiro lugar a ser evangelizado aqui para nós é a Gália, que é a França. Sim. Tanto é que a gente chama a França de a filha mais velha da igreja, e de repente vai depois a igreja entrando, vai para a Irlanda, que São Patrício, aquela coisa toda, vai entrando, e você vê o mundo sendo civilizado mesmo, pela uma noção de direito a partir do Evangelho. Né? Eu acho que tem um pouco do temor e depois da adoração. O temor de há uma pessoa acima de mim e eu preciso respeitá-la, eu não posso fazer nada de errado, porque senão eu vou errar. E isso me lembrou uma curiosidade que eu aprendi e eu preciso confirmá-la, que eu acho que você vai ser a melhor pessoa, Padre Juarez. Que há muito tempo atrás, muito tempo mesmo, existiam na Bíblia, de certa forma, nos ensinamentos, a vida não era finita. A Igreja Católica, não sei se é a Católica Apostólica Romana, não sei qual, mas ela acreditava na ressurreição, que na verdade seria reencarnação. Perdão, que ressurreição é você voltar no seu próprio corpo. É o que Cristo fez. Depois de 3 dias, Cristo ressuscitou. Isso. E o que eu ouvi é que a igreja também acreditava na reencarnação,
que você voltava em outro corpo. Talvez o princípio ali do espiritismo, antes da gente chegar em Allan Kardec. E aí que um certo povoado, um certo local da Europa foi se perdendo um pouco o controle dos fiéis, porque os fiéis literalmente falavam: eu faço isso na próxima vida, eu trabalho na próxima vida, eu faço isso na próxima vida. Nossa. E a igreja percebeu que não tinha mais o controle, e isso eu não estou criticando a igreja de hoje, jamais. Mas a gente sabe, não posso deixar de comentar ainda mais com o padre, que a igreja teve esse princípio de controlar mesmo. Acho que da maneira mais... talvez a maneira mais grosseira, Padre Juarez, mas o rebanho, de você ter rebanho, ali, de controlar o seu rebanho ali e dele estar à sua disposição. Não para fazer o que você quer, mas sim por um simples controle. E então, viram que isso, de certa forma, você perderia um povo ali e falaram: iremos retirar isso da nossa filosofia, retirem a reencarnação. E nunca mais foi tocado no momento de reencarnação. Ô, Lucas, eu vou dizer uma coisa. Não é bem assim. Eu vou só te explicar Por favor, uma coisa. me ensine, não, é verdade. Olha, a grande diferença justamente da doutrina cristã, justamente para as outras doutrinas reencarnacionistas, está justamente na ressurreição. Isso você está tocando num ponto crucial. A ressurreição. Vamos lá. A gente tem várias religiões que acreditam na reencarnação. Sim. Budismo, hinduísmo, judaísmo. Sim. Os judeus acreditam numa reencarnação, né? E você tem. No cristianismo, a ressurreição é o centro da nossa fé. É o centro. Ou seja, tanto é que na Igreja Católica tudo gira em torno da ressurreição, né? Tudo gira em torno da ressurreição. O fato mais importante, mais estupendo, é a ressurreição. A ressurreição de Cristo e ressurreição nossa, porque nós ressuscitamos em Cristo. Então, todas as coisas no mundo, na fé, é tudo. Tanto é que as festas religiosas, elas são marcadas em vista da Páscoa, que é a ressurreição. Né? Tanto é que a gente marca o carnaval, marca a quaresma, tudo isso por causa da Páscoa. Tá. A ressurreição, Lucas, não é assim voltar a viver. Não é voltar a viver. A ressurreição é um salto qualitativo na sua vida. Aí é a compreensão cristã católica, que eu vou passar agora para você. Voltar a viver foi o que Lázaro fez. Deus, eu falei isso agora. Lázaro fez. Que antes de Cristo foi Lázaro. Foi, Lázaro. Não, é por isso que quer dizer. Lázaro fez o quê? Lázaro não ressuscitou. Lázaro revivificou. Diferente? É diferente, porque ele voltou à vida, mas depois ele voltou a morrer. Ressurreição é quando essa nossa vida que Deus deu, ela passa por um processo de qualidade, onde eu me desvencilho dessa minha limitação, corpo, sarx, né, que a gente diz no grego. Eu me desvencilho, eu não passo a mais pertencer a uma dimensão de tempo e de espaço. Se eu não pertenço mais ao tempo e espaço, segundo Einstein, o tempo se eu não pertenço mais ao espaço, o tempo não existe. Então, o tempo deixa de existir e passa a ser relativo, ou seja, totalmente. Então, e aí, essa vida que Deus me deu, ela é transformada e eu passo a vivê-la completamente, ressuscitado e eternamente. Isso é ressurreição. Isso sempre a igreja acreditou. Por quê? De um modo, desculpa grosseiro dizer, você morreu, foi lá pra cima... A gente usa essas categorias, foi pra cima e tal. Mas você evoluiu, você transcendeu e voltou ao corpo. Aí tá, é uma coisa interessante que você tá falando. Então, eu passo a minha vida continua. Ela não continua, aí é uma coisa, ela não continua uma outra vida, ela continua a mesma vida, com a mesma compreensão, com a mesma consciência, com a mesma... tudo isso. Essa é a compreensão cristã católica. Eu estou dizendo, Lucas, eu respeito todas os credos. Sim, claro. É só para a gente ficar... Isso é ressurreição. Isso é ressurreição. Por que nós ressuscitamos? Na compreensão cristã católica, nós ressuscitamos porque Jesus ressuscitou e nós ressuscitamos nele. Jesus, então, é o primeiro, como diz São Paulo, é o primeiro a ressuscitar. O que você fala, que você acabou de falar, tem fundamento numa coisa interessante de Paulo. Houve um tempo
que as pessoas realmente, onde Paulo pregou, Paulo passou por Corinto, Paulo passou por Filipos, Paulo passou por todas aquelas regiões. As pessoas diziam assim, olha, a gente vai morrer Jesus vai voltar, aquela coisa toda. Então, a gente vai, daqui um pouco, Jesus vai voltar e tal. Então, vamos fazer o seguinte, não vamos fazer nada mais. Esperar acontecer. Esperar acontecer, que já que a gente vai viver mesmo a vida eterna, então vamos viver, comamos e bebamos e tal, não tem aquela coisa. Virou várzea. E São Paulo chega a chamar atenção, falando, não é assim não. E tanto é que São Paulo, a frase de São Paulo, quem não trabalha não come. Isso é São Paulo. Né? Quem não lavora não manja. Nossa, que linda, brother. Quem não lavora não manja. Quem não trabalha não come. Então, São Paulo tem que chamar a atenção, falando, não é assim não. E tem uma coisa interessante que você falou, por isso que vocês são muito inteligentes, vocês conhecem interessante. Obrigado. Você falou assim, mas a igreja acredita também na ressurreição da carne. Mas não de uma carne como essa que nós temos. Essa carne nossa vai apodrecer. Certo. Sim, ela vai virar pó. Né? Aí a gente entra algumas categorias filosóficas, e os gregos sempre fizeram uma distinção muito grande entre soma e sarx. Tá. Todas as duas palavras, se você procurar no dicionário, vai significar corpo. Certo. Soma e sarx. Né? Tanto é que a palavra sarcófago vem de sarx, é carne. Sim. Sarx, o grego fazia uma diferença. A sarx é essa carne que apodrece. Ela apodrece, ela fica doente, tal. Né? E o soma é o corpo na sua inteireza, na sua plenitude. É o corpo, alma, espírito e tal, aquilo que você é completamente. Conjunto, né? Tanto é que o somático, né? Você está somatizando isso, você está passando para o corpo aquilo que... Né? E então, é interessante. Nós acreditamos, isso a gente reza no credo na Igreja Católica, todo domingo a gente reza, creio na ressurreição da carne. Isso significa que um dia nós teremos um corpo glorioso, diferente desse corpo, mas um corpo diferente, que seria todo aquilo que me faz ser eu, a minha plenitude, mas isso um dia eu terei. Enquanto eu não tiver esse corpo glorioso, eu vivo a minha eternidade junto de Deus. Porque o que é viver? Por que nós vivemos? O que nos faz ser feliz? A compreensão é interessante. Deus cria o mundo e Deus nos faz para ficar junto dele. O Jardim do Éden, né, você tem ali todo aquele simbolismo do Jardim da perfeição, do, Éden, do paraíso. Então, o Deus caminha e o homem do lado, caminhando no jardim. Sim. Significa o quê? Que havia uma intimidade. O homem perdeu essa intimidade. Então, o céu, eu vou para o céu, seria voltar essa intimidade com Deus. Entendi. Então, nós vivemos... diz alguns teólogos, interessante, que nós vivemos aqui na Terra com saudade do paraíso. Que lindo. Nós temos saudade, Então, saudade do paraíso. Linda então, você já percebeu que a gente nunca está satisfeito com nada? É verdade, porque a gente já conhece o paraíso. Porque a gente olha, você fala, eu quero comprar um carro, você compra um carro. Mas não quero isso, quero outro. Você acha que a felicidade está nas coisas? Eu quero ir para tal lugar. Nunca você está completo. Santo Agostinho falava uma coisa bonita, meu coração está inquieto e ele só vai só vai encontrar paz quando repousar em ti, Senhor. Então, por quê? Porque nós estamos procurando uma coisa que nós não sabemos o que é, mas no fundo a gente sabe que é Deus. Que lindo. Olha aí, que Padre Juarez, que maravilhosa essa conversa com você. Eu gostei muito. Muito legal, tem que rolar outras. Infelizmente, a gente chega ao final desse episódio. Por isso. Nossa, mas por isso que eu digo, tem que rolar outras, porque o tempo foi curto. Foi curto, é verdade. Desculpa se eu falei demais. Não, a gente... Padre, pelo amor... Quem tem que pedir desculpa é a gente. Não, imagina. Nossa, perdão. Pedir perdão, de verdade. A gente pode se confessar rapidinho, Brian. A gente recebeu aqui... A gente recebeu aqui um convidado, a gente agradece a presença de todos. O convidado, desculpa a palavra, é o Toninho do Diabo. Toninho do Diabo! Eu queria ter visto. Mas eu perguntei pra ele algumas coisas, eu falei, por que escolher o lado de quem a gente naturalmente entende desde criança que representa as coisas ruins, né? Sim. E a gente acabou conversando e, bom...
foi uma conversa, no mínimo, interessante, né? Interessante, está disponível aí pra galera poder Exatamente, ouvir interessante, e assistir. A gente não teve sequer nenhum preconceito com ele, nada. Mas eu achei importante não ter. Se você assiste Lúcifer na Netflix, por que não pode ver o Toninho do Diabo aqui? Aí, ó. Caralho, que maravilhoso. Agora, pra gente finalizar, eu vou chamar um quadro, o último quadro pra gente encerrar com o Padre Juarez. Claro. Aquele quadro que a gente pergunta as melhores coisas, que é o... Top? Exatamente, Acertei. Brian. Eu falei com uma certa insegurança porque eu não tinha certeza se era esse Você foi quadro. bem. Ok. Padre, eu queria terminar esse episódio como um serviço público para que a gente aproxime as pessoas do amor. Isso. Independente da religião, que a gente aproxime as pessoas do amor. Portanto, eu acho que algumas pessoas que nos assistem, elas têm já algumas opiniões formadas sobre a religião católica. Eu queria que você dissesse, na sua humilde opinião, 5 coisas que a igreja pode melhorar. 5 coisas que a igreja pode melhorar. Não, eu pensei no processo de pauta, falei, será que a gente pergunta 5 erros da igreja, no seu ponto de vista, ou os 5 acertos? Mas eu acho que vamos agregar. Acho que eu, batizado, Brian provavelmente deve ter sido batizado. Fui catequista. Olha aí, gente. Fui quase padre, quase A seminarista. próxima entrevista vai ser com ele. Ó, já saiu que foi quase seminarista, mas fui catequista. Já vou pedir pro Padre Juarez pra gente fazer casamento. Mas eu queria saber, na sua humilde opinião, 5 coisas que a Igreja Católica pode melhorar. Quem sabe esse vídeo, de certa forma, chegue no Papa Francisco, que tem um amor muito grande pelos brasileiros. A gente sabe verdade, disso. É verdade. Ele brinca, né? Ele tem um humor maravilhoso. Tem, é o humor do argentino que sempre tem uma tiradinha. Exatamente. Com todo respeito ao Bento XVI, mas ele era muito chato, né? O Papa Novo é gente boa. Você sabe que o Bento XVI é um homem extremamente tímido. Pois é. Tímido. Ele dá a impressão de ser meio rabugento. Ele é um grande pianista, ele toca piano, é uma coisa assim, é uma coisa fora do comum. E ele, você sabe que ele... Eu estou esticando aqui, mas... Fica à vontade. Mas ele, no trato pessoal, é uma pessoa delicadíssima, preocupada com você, preocupada com a saúde, preocupada isso. Eu acho importante as pessoas saberem isso. Mas quando ele aparecia em público... Travava. Diferente do João Paulo II, que João Paulo II era ator. Carismático. João Paulo II era ator, escreveu peça de teatros antes de ser coisa. Ele acendia a luz vermelha, pá! O Padre Francisco vai pro mesmo caminho. É muito carismático demais. E não tem medo de reagir de algumas coisas. Como a moça segurando, ele solta minha mão. Solta minha mão. Calma, tá tudo bem. E falando, brasileiro, muita cachaça, pouco café. Muita cachaça e pouco café. Caçacha, ele ainda falou errado. Falou não errado. Mas, Padre Juarez, na sua humilde opinião, 5 coisas que a Igreja Católica pode melhorar. A Igreja precisaria, ela precisaria... acho que escutar mais as pessoas, tem feito isso, tem sido um trabalho bonito. E você falou do João Paulo II, do Papa Francisco. Papa Francisco, nós estamos tendo um fórum, aliás, uma assembleia agora da América Latina, em que ele falou, eu não quero escutar os padres, eu quero escutar o povo. Isso é bonito dele. Então, eu acho que escutar o povo é muito importante. A igreja, ela precisa ficar ter um olhar cada vez mais aberto para as diferenças. É muito importante isso, muito importante, né? Tirar com que qualquer tipo de preconceito. A igreja já caminhou muito, né? Outra coisa, as igrejas precisam ficar mais... As igrejas, construções, templos, precisam ficar mais abertas, né, para acolher as pessoas, né? Acolher as pessoas. A gente não pode passar perto de uma igreja e ver uma igreja fechada, né? Uma igreja fechada. E eu acho que é importante que a igreja tenha sempre uma linguagem, né, como vocês falaram aqui, eu acho interessante vocês, né, de repente, uma linguagem que realmente que possa mostrar para as pessoas a beleza, o amor de Deus. É importante isso, né? E quanto a uma coisa que a igreja não precisa fazer é o seguinte, a igreja não precisa em busca de pessoas, membros e tal, ela não precisa mudar aquilo para aquilo que ela existe, né?
Quando Jesus fala assim, eu vou fazer, fala para Pedro, Pedro, você é uma pedra, sobre essa pedra eu vou edificar a igreja. Jesus estava pensando numa igreja que fosse acolhedora, e acolhesse a todos sem perguntar por que você veio, por que você está aqui, mas uma igreja que fosse cada vez mais acolhedora. Eu acho que é isso que eu falei, tudo que eu falei, essas coisas que eu falei, é para qualquer pessoa que, de repente, que venha falar em nome de Deus, nem seja da Igreja Católica, Perfeito. Mas qualquer pessoa que se diz um líder religioso, ou então alguém, ela precisa ser assim. A gente não pode usar, de repente, a fé, a religião, para nada que não seja o amor. Não pode. Que lindo. Bom. Lindo. Com essas palavras lindas dele, que se tivesse 1000 vidas, as 1000 vidas seria Padre. Então ele é verdade. Padre Juarez, maravilhoso, apresentador. Muito obrigado. Padre, muito parabéns pelo seu trabalho na televisão. Olha, então, olha, de verdade, é um trabalho lindo. Sabe que eu gosto muito da televisão, é um veículo que eu gosto muito, sempre gostei da televisão. Antes de ser padre, antes de ser seminário, fiz muita filme Super 8. Hoje faz mais uma outra história. E hoje é um sucesso de audiência, é um sucesso também de vendas. Eu amo a sua merchandete. Tá, é verdade. Ela é a melhor pessoa do universo. É verdade. Ela está convidada, inclusive, intimada a vir aqui. Que beleza. Ela viralizou de uma maneira incrível, fazendo o telefone com a bota. Filma a bota! O Padre Juarez rindo, é uma delícia de ver o programa. Parabéns de verdade, Padre. Mais sucesso, mais merchan no seu programa, mais fiéis que sigam o Padre, mais padres como o Padre Juarez, né, Moraes? Sim, com certeza. E mais participações no 2 em 1 também. Por Isso favor, mesmo, já fica aberto. Certeza. Muito obrigado. Conversamos com o cachorro louco da igreja. Cachorro louco. Maravilhoso. Padre, que o Senhor possa nos abençoar de certa forma. Deus abençoe benção, Padre. Benção, Padre. Deus abençoe. Amém. E vamos então indo. Brian, aquela velha história, né? Um beijo, um queijo. E até o próximo episódio. Lembrando que o 2 em 1 é disponível em podcast nas melhores plataformas, mas também em vídeo no YouTube. Vem ver a gente, que a gente tá aqui bonito. Bonito. De terno, passando calor, tem que olhar, né? Ficar só escutando, botei essa roupa toda. Obrigado, muito obrigado.